Estou aqui com Guilherme Soares Dias, jornalista e empreendedor, e como a população negra já sempre teve que ouvir nomes e sobrenomes de outras pessoas, eu prefiro que ele se apresente. Fala, Guilherme. Tudo bem, eu sou jornalista do Mato Grosso do Sul, moro em São Paulo há 10 anos, produzo conteúdo e há 2 anos atrás eu resolvi fazer uma grande viagem de mochilão, tirar um sabático. E nesse período, viajando pelo mundo, eu vi que poucas pessoas negras estavam fazendo a mesma coisa que eu, apesar de ter muita gente fazendo isso, muita gente branca. E aí eu me senti sozinho fazendo isso. Eu era o único negro em vários espaços. E isso me trouxe uma demanda que era de falar mais sobre esse assunto e criar alguma coisa que respondesse a essa demanda. E criar essa coisa seria o que exatamente? Junto com a minha sócia, que é a Luciana Paulina, a gente criou o Blackbird, que é uma plataforma de representatividade e turismo. Lá nos Estados Unidos isso já existe, isso tem até nome por esse movimento, chama Black Travel Movement, que é esse movimento dos negros viajarem juntos e para lugares negros, para lugares da diáspora negra, da diáspora africana. E o Brasil é um dos lugares que eles vêm bastante, os afro-americanos, e é isso, assim, quando eles vêm para o Brasil, eles não visitam só os lugares brancos. Por exemplo, se eles vêm para São Paulo, eles não vão visitar apenas o MASP, eles vão também para o Museu Afro-Brasil, eles vão para a Galeria do Reggae ao invés da Galeria do Rock. Então, essa opção, né, turismo é escolha, então a gente escolher conhecer lugares negros e escolher viajar com outras pessoas negras e também gerar black money, né, de viajar com pessoas pretas também. E aqui em São Paulo, tem alguns territórios que provavelmente a gente desconhece, de diversos territórios, você falou pra mim nos bastidores, literalmente, que São Paulo é a cidade mais negra, ultrapassando Salvador, da onde eu vim. Mas que lugares em São Paulo tem esses registros, assim? A gente fala disso porque São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes, o cálculo é que cerca de 4 milhões de pessoas sejam negras aqui, porque 40% da população se identifica como preta ou parda. Salvador é uma cidade de 3 milhões e meio de habitantes, onde 80% da população é negra. Então, por isso, São Paulo é a cidade mais negra do Brasil e a cidade mais negra fora da África. Então, Salvador tem percentualmente mais negros, mas São Paulo numericamente tem mais. A Liberdade é um bairro negro do século XIX, lá que os negros moravam, lá era a periferia da cidade, era a forca onde os negros eram enforcados, e lá ficava o Pelourinho da cidade, que hoje foi completamente apagado. É um largo que chama 7 de Setembro, não tem nenhuma placa. Essa é até uma briga nossa de tentar fazer com que esses marcos históricos da história negra sejam relembrados. O Bexiga é um outro bairro negro que tem muitos cortiços, tem uma escola de samba que é a Vai-Vai, onde era um quilombo. A Vai-Vai é uma escola de samba que valoriza muito a história e a cultura negra também. É um bairro que tem uma migração nordestina muito forte também. Alguns amigos brincam que é a periferia do centro, então se você anda no Bexiga no fim de semana tem churrasquinho na rua, gente lavando o carro, gente ouvindo som. Então é um bairro que você vê uma negritude muito presente, não é um bairro só italiano. A própria igreja da Querupita tem uma missa da Mãe Negra todo mês de maio, tem uma pastoral negra, então a gente tem uma valorização da cultura negra que ela não é tão visível quanto outras culturas que estão presentes na cidade, né? E tem alguma história, assim, de algum personagem que foi escravizado, não reconhecido? Tem várias histórias, mas pensando aqui em São Paulo, algum personagem que foi escravizado, seja na área das artes, literatura, e que não foi reconhecido como deveria? Eu gosto muito da história do Tebas, que é um arquiteto, que ele desenhou a primeira igreja da Sé e a igreja do Largo São Francisco. Ele é um arquiteto do século XVIII e ele conseguiu receber por esse trabalho. Ele era tão foda que ele era reconhecido por esse trabalho, e ele recebia dinheiro, e ele juntou dinheiro para comprar a alforria. E Tebas virou sinônimo de pessoa boa, de pessoa foda. Então, você é Tebas, que é isso, é uma pessoa que faz e acontece. O Tebas foi um cara e o Luiz Gama é o outro, né, que é o abolicionista do século XIX. Ele é baiano, mas veio para São Paulo escravizado, conseguiu provar que ele foi vendido pelo pai para pagar uma dívida. É uma história que dá filme, está virando filme. Jefferson está gravando a história do Luiz Gama agora. Ele advogou, ele escreveu, e ele não foi reconhecido na sua época nem como jornalista, nem como poeta que ele foi, nem como advogado. Esses reconhecimentos vieram nos últimos 2 anos. Ele foi lembrado na Flip esse ano, ele foi reconhecido pelo Sindicato dos Jornalistas, ele foi reconhecido pela OAB. Então, esses reconhecimentos são tardios, mas é importante a gente lembrar dessa história e valorizar, né? Ele tem um busto ali no Lago do Aroche, então é um dos nossos grandes heróis. Ele está no livro dos heróis do Brasil, mas a gente não aprende sobre Luiz Gama na escola, a gente fica aprendendo sobre Princesa Isabel.
E como mudar essa lógica, assim, desse imaginário social que não reconhece nossos corpos, nossas intelectualidades? Eu acho que é um processo de nós, da população negra, que é um processo que talvez a gente tem que procurar. Eu acho que nos últimos anos, por exemplo, a gente teve uma revolução capilar das mulheres, principalmente das mulheres deixarem de ter o cabelo alisado e terem cabelos naturais. E a indústria foi atrás disso. Hoje, se você vai ver nas pesquisas do Google, tem mais pesquisa sobre cabelo crespo do que sobre cabelo liso. E todas as marcas hoje têm produtos para cabelo crespo. Então eu acho que essa é uma revolução que a gente vai passar em outras áreas também, na cultura e no turismo, por exemplo. Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai conseguir se empoderar e ir mais para lugares negros e procurar fazer mais isso. Então eu acho que é uma busca nossa e é uma demanda também da própria militância negra, né? de produzir essa demanda nas pessoas. Como eu comentei, a gente está fazendo uma caminhada que chama São Paulo Negra, que sai da Liberdade e termina na Aroche. E é interessante que nessa caminhada que a gente vai contando a história da São Paulo Negra, depois da caminhada a gente fala isso, que é uma história oral, que então muitas coisas não estão nos documentos, são histórias que a gente ouviu e a gente pede contribuição das pessoas. E as pessoas vêm trazer essa contribuição depois, elas vão falar que leram coisas e elas vão buscar. E essa é uma demanda de todos nós, assim. Eu não sei como essa questão em Salvador, mas eu fui uma pessoa que foi tardiamente esse descobrimento, assim, tanto de ser negro, quanto de olhar à minha volta e perceber que os meus amigos eram brancos, de perceber que eu não sabia da minha história. Então, isso foi todo um processo que foi sendo construído e eu acho que a gente tem que gerar essa demanda das outras pessoas negras e não negras, porque isso também é papel dos brancos. Pois é. Enfim, acho que é uma demanda de toda a sociedade. Não, você falou isso de Salvador. É engraçado, porque assim, eu tenho uma lembrança, eu sempre soube que eu era menina negra, porque eu sou retinta e tudo mais, não tive dúvidas disso, mas aos 16 que eu entendi qual era o meu papel enquanto mulher negra na sociedade, como eu poderia reagir a essas opressões. E pensando assim, tem um termo que todo mundo está falando agora, que é importante, que é representatividade. Mas eu sempre puxo para um lado que representatividade é importante, mas dependendo do caso, geralmente muitos casos, na viagem, no jornalismo, em lugares mais de poder e decisão, é solitária, porque a gente vai olhar para o lado e não vai ter ninguém. E por isso que eu sempre trago a palavra proporcionalidade, para ter o equilíbrio, porque senão a gente surta. Como é que você consegue lidar com, nesse caso do turismo, né? Você representou muitas pessoas viajando, mas ao mesmo tempo era solitário. Como é que você consegue equilibrar isso? É interessante, quando eu voltei da viagem, eu escrevi um livro, até trouxe ele aqui, que chama Dias pela Estrada, vou mostrar aqui pra vocês. Esse livro eu conto alguns sentimentos de viajar sozinho, porque é isso, é um ano sozinho, você consigo mesmo. Escrever pra mim é uma forma de terapia. E eu conto de uma abordagem policial específica que eu passei em Veneza, de no meio da rua, de estar andando e de repente o policial chegar e perguntar por que eu estava lá, o que eu estava fazendo quando eu ia embora. E eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. E eu nunca ouvi ninguém porque quem tinha ido para lá só tinha sido meus amigos brancos. E os brancos não passam por isso em geral. E essa é uma solidão que vai batendo. Ontem eu recebi uma consulta de uma menina que participou de uma palestra que eu fiz, falando exatamente sobre isso. Ela quer fazer um intercâmbio na Austrália, mas ela perguntou, será que eu não vou me sentir muito sozinha? E essa é uma solidão que bate, mas é isso, assim, tem outras maneiras de estar com seus também, né? Hoje a gente tem redes sociais, a gente tem, acho que dá para continuar fazendo militância mesmo viajando, e acho que viajar é uma forma de fazer militância, estar em lugares, a gente está gravando aqui num espaço que é uma galeria, então estar em lugares que seriam só de brancos em outros momentos é também uma forma de fazer essa militância. Eu acho que a gente vai se sentindo sozinho, mas a gente tem aquela coisa de um puxar o outro, né? Então, é isso, assim, em algum momento eu sou de Campo Grande, eu mudei para São Paulo, e quando eu vim para cá eu vim nessa condição de jornalista. E os meus pares começaram a ser só pessoas brancas. Em algum momento eu percebi isso e falei, não, quero ter mais amigos negros. E fui buscar isso de uma certa forma. A minha sócia é uma mulher negra, eu tenho, né, pessoas negras à minha volta, então acho que é uma construção também, né? E pensando assim no projeto de vocês dois, é só caminhada por enquanto em São Paulo ou pretendem viagens? A ideia é a gente organizar viagens para Quilombo, a gente quer fazer muito uma viagem para Palmares, a gente vai fazer a caminhada em Salvador também agora no verão. Então a intenção é inspirar novas viagens, então a gente produz muito conteúdo falando sobre outros viajantes também. E a ideia é que a gente possa levar as pessoas para viajar com a gente para lugares negros. E pensando agora no novembro, né? Porque parece que a sociedade só lembra da gente em novembro. O que é que você pensa disso? A gente trabalha 10 vezes mais em novembro, o resto do ano não tem
job, não tem nada. A negritude só existe em novembro? De jeito nenhum, e inclusive tem outras datas muito importantes, né, Pois ao longo não é? do ano. É importante a gente marcar esse Novembro Negro. É interessante lembrar que, por exemplo, dia 20 de novembro é um dia que todos os negros estão na rua, estão em movimento. Tem muitos eventos negros em São Paulo e em outras capitais do Brasil. Mas é isso, assim, a gente tem que levar um Novembro Negro para o Ano Negro, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente está na década da Internacional do Afrodescendente. Que a ONU fez esse marco histórico. A gente vê poucas ações nesse sentido, eu pelo menos vejo pouca coisa. E acho que a gente tem que pautar mais isso, né? Gerar esse conteúdo. E até é importante, a Carta Capital ela tem esse espaço, né? Mas outros veículos também podem ter, né? E assim, ele falou da década internacional do afrodescendente, que deveria ser, né, uma série de eventos que a ONU sugeriu entre 2015 e 2024. Só que o foco ainda continua sendo no novembro, o povo esquecendo do Julho das Pretas, dia 25 de julho. Enfim, são várias datas e a gente continua... a gente tem que celebrar que a gente está vivo e vivas, não só nas tragédias, né, minha gente? Mas tem uma outra coisa pra gente ir fechando. Pensando nisso, nesse corpo negro no mundo, pensando na atividade que vocês já fazem em outras pessoas que vão estar assistindo e nesse medo de solidão ou não vai. Eu tive esse medo, eu fui pro Vale do Silício sozinha também, sou da área de tecnologia, falei, o que é que eu faço? Chegando também no Vale, que um monte de startups, empresas brancas que utilizam todas as nossas criações de periferias e negras como tendências hoje no mercado, como cocriação, colaboração, que eu acho um absurdo, até porque se a gente for ver proatividade e flexibilidade, a periferia sempre teve isso, mas como de forma compulsória, não era porque a gente queria ser proativo. Pensando numa galera que está tentando viajar com todo esse medo, o que é que você diria? Eu diria que é possível. A gente muitas vezes se anula, falar, viajar não é para mim. E viajar é para todo mundo que quer. Eu sempre falo assim, sabática é para todo mundo. Não, é para todo mundo que quer. Mas é importante, por exemplo, nesse um ano, por exemplo, que eu passei viajando, eu gastei o equivalente a um carro popular. Sim. É um dinheiro significativo? Mas quantas pessoas a gente conhece que tem carro? Muitas. Assim, e aí você pensa que é um esforço, você que tem que economizar, você tem que fazer um planejamento, e acho que viajar é isso, se planejar. E tem muitas formas de viajar barato, né? Então tem formas de você ficar na casa das pessoas pelo Diaspora Black, por exemplo, que é uma rede que você... Acesse. Diaspora.black, depois entrem lá. É um Airbnb para negros, é uma experiência de ficar na casa de pessoas negras, eles vendem experiências também. E é isso, assim, e tem outras formas, né? Tem aplicativo de carona, tem aplicativo para você ficar em Couchsurfing, que você fica na casa das pessoas de graça. Então, tem essas formas de viajar barato e tem o planejamento. Eu acho que é isso, assim, se é o sonho da pessoa, eu acho que tem que ir. Nós que somos negros temos que saber que mulheres talvez sejam um pouco mais assediadas, infelizmente, homens talvez passem por um pouco mais de revistas nas fronteiras, como aconteceu comigo, mas isso não pode ser um impeditivo para a gente deixar de ir para os lugares. Eu acho que a gente tem que ir e tem que botar a cara até para isso ser cada vez mais normal. Sabático é coisa de branco? Nem pensar. Pronto, gente, sabático é coisa de preto. E assim a gente termina com o Guilherme. Obrigada. Obrigado a você, prazer.